Olá, sejam bem-vindos a mais uma mini aula express para o TJRJ 2020. Hoje o tema continua sendo o ponto 4, competência, mas hoje nós vamos terminar esse tema. E estou muito feliz porque eu adoro concluir e passar para as próximas etapas. Então sejam bem-vindos à nossa mini aula de hoje sobre competência, parte final conclusiva. Bem, hoje nós vamos tratar da alegação de incompetência, do conflito de competência e no final vou falar um pouquinho sobre a competência da Justiça Federal. Bem, a alegação de incompetência está nos artigos 64 e 65 do CPC. Esses artigos despencam em concurso público, especialmente o 64, que com o novo CPC trouxe a regra de que tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser alegadas em preliminar de contestação. Isso é diferente do CPC de 1973. Por isso, o artigo 64, caput, tem aparecido demais nas provas de concurso. Preste atenção, tá? Não há mais a alegação de exceção de incompetência relativa, como havia no Código de 1973. Ok? Então, atenção para o teor do caput do artigo 64 do CPC, que ele pode estar na sua prova. Bem, se a incompetência relativa não for alegada em preliminar da contestação, ela vai se prorrogar de acordo com o que dispõe o artigo 43 do CPC. Por outro lado, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer grau, em qualquer fase do processo, e ela deve ser também conhecida de ofício pelo juiz, ok? Bem, uma vez feita a alegação de incompetência, o juiz vai determinar que a parte adversa, se manifeste a respeito dessa alegação. E uma vez realizada a manifestação, ele vai decidir se o juiz considerado incompetente tiver praticado atos naquele processo, salvo decisão judicial em contrário, aqueles atos praticados permanecem válidos. Ok? Isso também é muito importante. Tudo isso você encontra nos artigos 64 e 65 do CPC. Vamos passar agora para um outro tema correlato a esse, que é o tema relacionado ao conflito de competência. O conflito de competência, ele está no artigo 66 do CPC. E haverá conflito de competência toda vez que dois ou mais juízes se declararem competentes para conhecer e julgar determinada causa. Também poderá ocorrer o conflito quando dois ou mais juízes disserem que eles não são competentes para conhecer e julgar determinada causa. Então, nós temos um conflito de competência positivo, quando dois ou mais juízes se declaram competentes para conhecer e julgar a causa, e temos o conflito de competência negativo, quando ninguém quer julgar a causa. Mas há ainda no artigo 66 do Código de Processo Civil uma terceira hipótese de conflito de competência, que é a seguinte: haverá conflito de competência quando houver divergência entre dois ou mais juízes acerca da reunião ou separação dos processos. É essa hipótese que vai estar na sua prova de concurso, porque ela é a hipótese diferente.
Então, nós temos no artigo 66 do CPC 3 hipóteses de conflito de competência. 2 são super tradicionais, né? Conflito positivo, quando 2 ou mais juízes se declaram competentes para conhecer e julgar determinada causa. O conflito negativo, quando ninguém quer julgar a causa. E, por fim, a terceira hipótese, que é a mais diferente, que vai aparecer nessa prova, que o examinador adora essas coisas diferentes. Existe também o conflito de competência quando há divergência entre 2 ou mais juízes acerca da separação ou reunião dos processos. São aquelas causas nas quais há continência ou conexão, que nós vimos na mini aula passada, tá? Lembrando que a conexão e a continência estão nos artigos 55 a 57 do CPC, ok? E quando é importante também que vocês saibam quando não haverá conflito de competência. Não haverá conflito de competência quando uma das causas já tiver sido julgada, tá? Então, o conflito de competência pressupõe causas em andamento sem julgamento, tá? Se uma das causas tiverem sido julgadas, não haverá conflito de competência. Isso está no enunciado 59 da súmula de jurisprudência do STJ, ok? Então, se uma causa já foi julgada, não há que se falar em conflito de competência. Também não vai haver conflito de competência entre um juiz de primeira instância e um órgão superior, tá? Então, quando os juízes eles têm uma hierarquia diferenciada, né? Primeira instância, tribunal, prevalece, e eles estão vinculados ao mesmo tribunal, é importante que se diga isso, prevalece o juízo de hierarquia superior. Também não há que se falar em conflito de competência. Bem, esse tema ele não está discriminado apenas no artigo 66 do Código de Processo Civil. Nós temos um procedimento para o conhecimento e o julgamento do conflito de competência. Então, vocês façam remissão no artigo 66 aos artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil, que lá nós vamos ter nós vamos encontrar todo o procedimento de julgamento do conflito de competência. E nesses 9 artigos, né, do 951 ao 959, tem 4 artigos que são mais importantes, que eu vou destacar para vocês. Os artigos que dizem respeito à legitimidade, do artigo 951 ao artigo 953. Esses artigos são bem importantes. Quem é que pode suscitar o conflito de competência? Tá? Então, tem legitimidade para suscitar o conflito de competência as partes envolvidas na ação, o juiz, tá? O juiz e o Ministério Público, ok? O juiz, quando ele suscita de ofício, né, o conflito de competência, ele vai fazer isso através do encaminhamento de um ofício para o tribunal. As partes e o Ministério Público, por outro lado, vão redigir uma petição, né, suscitando o conflito, e o conflito vai ser encaminhado para o tribunal. Somente os tribunais têm competência para conhecer e julgar o conflito de competência. Então, uma vez suscitado um conflito de competência, o órgão competente para conhecer e julgar esse conflito sempre vai ser um órgão superior, normalmente o tribunal, tá? Agora normalmente não, sempre vai ser um tribunal. Alguns casos, o tribunal não vai ser aquele tribunal que o juiz está vinculado, mas um outro tribunal. Eu vou falar para vocês agora sobre esses casos. Então, toda vez que nós tivermos um tribunal superior envolvido, tá?
Por exemplo, o conflito entre o TJ do Rio de Janeiro e o Superior Tribunal de Justiça. Nós temos um Tribunal Superior envolvido. Esse conflito vai ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Isso está na Constituição, artigo 102, inciso 1, a linha O da Constituição. Então, o Supremo, toda vez que tiver um tribunal superior envolvido no conflito, ele vai ser o tribunal competente para conhecer e julgar daquele conflito, ok? Agora, se o conflito for entre juízes de um mesmo tribunal, ele vai ser resolvido pelo próprio tribunal, tá? Então, vamos supor que no TJ do Rio de Janeiro, 2 juízes distintos, de varas distintas, estejam em conflito de competência. Quem vai conhecer e julgar esse conflito vai ser o próprio TJ, ok? O mesmo se passa no caso do Tribunal Regional Federal. Se 2 juízes federais estiverem em conflito de competência, o conflito vai ser resolvido no âmbito daquele próprio tribunal, ok? Agora, se o conflito se der entre um juiz de juizado e um juízo de vara comum, ele também será resolvido no âmbito do próprio tribunal, ok? Nós temos, em relação à esfera federal, uma súmula, que é a súmula 428 do Supremo, nesse sentido. Então, toda vez que há conflito entre um juiz comum e um juiz de um juizado especial federal, esse conflito será resolvido pelo respectivo Tribunal Regional Federal, ok? Procurei no âmbito do Estado do Rio de Janeiro se tinha alguma súmula ou alguma legislação nesse sentido, não encontrei, mas eu acredito que tenha. De qualquer maneira, esse raciocínio ele pode ser transportado para a esfera federal. Dessa maneira, né, se houver conflito entre um juiz de um juizado estadual com um juízo comum, o Tribunal de Justiça vai ser o tribunal competente para dirimir esse conflito. Todas as outras hipóteses são dirimidas pelo STJ. Então, o STJ tem competência residual para dirimir os conflitos de competência. Então, por exemplo, se houver conflito entre um juiz federal e um juiz estadual, esse conflito vai ser solucionado pelo STJ. Isso em regra, tá? Alguns detalhes que eu acho que não cabe agora eu esclarecer para vocês, ok? Então, vamos supor que vamos fechar com a seguinte afirmação para que não haja dúvidas. Juízes, se houver conflito entre juízes vinculados a tribunais diferentes, esse conflito vai ser resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? A competência também está na Constituição, artigo 105, deixa eu achar aqui a linha, 105.1, a linha D, tá? Competência do Superior Tribunal de Justiça. Isso despenca em concurso público. São regrinhas, né, de direito constitucional, processual, mas que costumam aparecer muito nas provas de concurso. Qual é o órgão competente para dirimir conflito de competência? Bem, como eu disse para vocês, o procedimento está todo lá nos artigos 951 a 959 do CPC. No artigo 955, a gente tem uma regra importante, vou dar uma lidinha rápida aqui com vocês. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Então, o relator, quando ele receber o conflito, ele pode sobrestar os processos em conflitos, tá? E ele vai designar um juiz para resolver eventuais medidas urgentes. Isso é bem importante. E o parágrafo único traz uma regra na qual o próprio relator pode julgar o conflito sem submeter ao colegiado. Vocês sabem que
No tribunal, a regra é que os julgamentos se deem de forma colegiada, né? Há uma turma que julga coletivamente os litígios. Mas em algumas hipóteses, o desembargador que recebe aquele processo, que é considerado o desembargador relator, ele pode julgar monocraticamente, ou seja, julgar sozinho. E aqui no parágrafo único do artigo 955, nós temos duas hipóteses nas quais o desembargador relator vai poder julgar monocraticamente o conflito. São elas: quando houver súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal sobre aquele determinado assunto objeto do conflito, né? A competência. Bem, e quando houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Então, quando houver já decisões nesse sentido, súmulas tal, o próprio relator vai poder julgar monocraticamente o conflito sem submetê-lo ao colegiado, tá? Aí nós temos a seguir, no artigo 957, uma regra super importante, que é a seguinte: ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos praticados pelo juiz incompetente. Aí que está a importância, tá? Então, quando o tribunal ele julga o conflito, ele vai declarar o juízo competente, normal, e além disso, isso aí que pode estar na sua prova, ele vai se pronunciar, tá? Sobre os atos praticados, sobre a validade dos atos praticados pelo juízo competente. Isso é muito importante, ok? Uma observação que eu me esqueci de fazer em relação à legitimidade é a seguinte: o artigo 955 diz que não pode suscitar o conflito a parte que no processo arguiu a incompetência relativa. Vamos voltar lá para o processo, né? A incompetência relativa, ela é feita em preliminar de contestação. Vimos no início da nossa mini aula express de hoje. Então, se eu juntei a minha contestação e arguí a incompetência, o que eu vou ter que vai acontecer com essa minha atitude, né? Eu vou ter que esperar o processo ser julgado para que essa alegação de incompetência relativa seja apreciada ou não. Eu vou ter que esperar que o juiz avalie essa alegação, né? Julgue o processo nesse sentido, né? Avalia essa alegação. Então, eu não teria, a princípio, interesse de agir, de suscitar um conflito de competência, porque eu já fiz lá na minha preliminar de contestação. Então, eu tenho que aguardar. Não haveria interesse, no sentido, não haveria necessidade, não haveria utilidade de eu suscitar um conflito de competência. Por isso que a lei vem aqui, o código vem aqui no artigo 952 e diz que a parte que já arguiu a incompetência relativa, ela não teria legitimidade para suscitar o conflito. Esse artigo também é um artigo super caível, tá ok? Por isso que eu estou comentando com vocês sobre ele. Bem, esses são artigos mais importantes do procedimento, mas vocês devem ler em casa dos artigos 951 a 959, ok? Caminhando para o final da nossa mini aula, hoje foi super express, eu quero falar um pouquinho para você da competência da Justiça Federal. Não vou falar exaustivamente sobre isso, porque a gente está focando num concurso estadual. Então, não adianta aprofundar na competência federal. Se o concurso fosse federal, aí o tratamento seria diverso. Mas tem um aspecto da competência da Justiça Federal que interessa especialmente para você, que está estudando para o concurso do TJRJ. É o seguinte: competência federal, ela é constitucional e taxativa, tá? Ela não é exemplificativa. E ela está prevista no artigo 109 da Constituição. Ali nós temos todas as hipóteses nas quais é competente a Justiça Federal, com exclusão de qualquer outra justiça. Só que nos parágrafos 3º e 4º
a própria Constituição traz a possibilidade do juiz estadual ser investido de jurisdição federal. É essa hipótese que nos interessa, tá? Então, toda vez que não houver vara federal no local, em determinado local, e que houver lei discriminando, investindo o juiz estadual da competência federal, o juiz estadual ele vai ter competência para conhecer e julgar causas de natureza federal, tá? Isso vai acontecer sempre, e a Constituição já trouxe essa hipótese, se a matéria se tratar de matéria previdenciária, tá? Então, quando se trata de matéria previdenciária, se no local de domicílio da pessoa que vai usufruir um benefício previdenciário, enfim, do autor da ação, não tiver vara federal, ele pode ajuizar essa ação na justiça estadual e o juízo estadual ele vai se investir da competência federal para conhecer e julgar essa ação. A própria Constituição fala dessa matéria previdenciária. Então, quanto à matéria previdenciária, não precisa ter nem lei discriminando essa possibilidade. Agora, a Constituição deixa aberta também a possibilidade de que outras matérias sejam julgadas pelo juiz estadual se no local de domicílio do autor, não tiver justiça federal, desde que haja lei nesse sentido. Então, vocês se lembram que na mini-aula passada, eu abri a mini-aula falando da súmula 183 do STJ, que foi cancelada porque ela estabeleceu uma hipótese de competência da justiça estadual que não estava discriminada na lei, que era a hipótese para conhecer e julgar a ação civil pública. Por isso que essa súmula é cancelada, porque súmula não é lei, logo ela não pode criar hipóteses excepcionais de competência, ok? Então, quando nós tivermos lei permitindo que o juiz estadual se invista da competência da jurisdição federal, aí ele vai ter competência para conhecer e julgar causas federais, tá? Isso sempre acontece quando no local de domicílio do autor não há justiça federal, perfeito? Um exemplo disso foi na qual houve essa investidura de competência, está no próprio Código de Processo Civil, no artigo 381, parágrafo 4º, só para que vocês tenham um exemplo, que trata da produção antecipada da prova, que eu até vou fazer uma nova série sobre esse tema, que é um tema super relevante. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 381. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal, tá? Então, é uma hipótese aqui que o próprio CPC conferiu ao juízo estadual competência para conhecer e julgar causas em que a União for parte, tá? Causas de competência da Justiça Federal. Então, vocês marquem aí, por favor, esse parágrafo 4º do artigo 381, tá? Porque essa matéria, produção antecipada de prova, pode passar batido para vocês, mas esse artigo é especialmente interessante, tá? Para a esfera estadual, ok? E a outra observação importantíssima para finalizar a aula com chave de ouro, você nunca mais vai se esquecer disso, é a seguinte: o juiz estadual está investido de competência federal, julgou a causa, tá? Eu quero apelar, eu quero recorrer, eu vou apresentar o meu recurso para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal? Veja que questão cilada.
tá? Então, se nós temos um juiz estadual investido de competência federal e esse juiz profere uma decisão e eu quero recorrer, eu apresento o meu recurso a qual órgão? O Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal? Vou apresentar meu recurso no Tribunal Regional Federal. Isso está no parágrafo 4º do artigo 109 da Constituição. Isso despenca em concurso. Cai demais, cai demais, cai demais, está sempre caindo, tá? Clássico em concurso, essa questão é uma questão clássica em concurso público. Então, vá lá na Constituição agora, dê uma lida no artigo 109 e sublinhe, chame a atenção, cole figurinha adesivo nos parágrafos 3º e 4º do artigo 109, ok? Deixa eu ver aqui se é o 3º e 4º mesmo, que agora me deu uma confusão. É o 3º e o 4º mesmo? Ou é o 4º e o 5º? Bem, eu não anotei aqui não, mas agora me deu uma confusãozinha mental se é o 3º e o 4º ou o 4º e o 5º, mas acho que é o 3º e o 4º mesmo, tá ok? Então, meus queridos, hoje a aula foi mais breve, nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser, com o ponto 5, tá ok? Bons estudos para vocês, se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição e nós continuamos seguindo juntos no nosso projeto de ter o melhor rendimento possível nas provas de processo civil, ok? Beijo grande!